Olá, professora. O nosso tema escolhido para o trabalho é sobre os tipos de esterilização. Bem, como sabemos, a CME é um setor destinado à limpeza, acondicionamento, à esterilização, ao armazenamento e à distribuição dos produtos para a saúde. A limpeza é o primeiro passo nos procedimentos técnicos de desinfecção e esterilização, que é um processo manual mediante o uso de água, sabão e detergente neutro ou detergente enzimáticos. A descontaminação, o processo é de redução dos micro-organismos de artigos e superfícies. A desinfecção é um processo físico ou químico de destruição de micro-organismos e é feito através de água aquecida de 60 a 90 graus ou em ebulição. A esterilização é o processo de destruição de todos os micro-organismos e é realizado pelo calor, germicidas químicos, óxido de estileno, radiação e entre outros. Vou falar também sobre estrutura física, que é os pisos e paredes devem ser laváveis, bancadas devem ser usadas para inspeção, preparo de embalagens, conferências e apoio. As superfícies devem ser impermeáveis, lisas, laváveis, de cor clara e de fácil manutenção. O ambiente iluminado deve evitar contato direto da luz do sol. Na área de armazenamento, as janelas devem ser protegidas com telas para evitar entradas de insetos e roedores. A ventilação mecânica ou material é permitida na área suja, porém deve ser evitada na área limpa e estéril. A central de material e esterilização, o processamento dos artigos são divididos em três áreas. Temos a área suja, a área limpa e a área de guarda e distribuição dos artigos esterilizados. A área suja ela é destinada ao recebimento e separação dos materiais sujos, onde é realizado o processo de limpeza, a desinfecção e a secagem desses instrumentos. É uma área restrita ao fluxo de pessoas e os profissionais da área da saúde devem trabalhar paramentados. A área limpa já é um local destinado aos processos de separação dos instrumentos, a conferência de limpeza, a funcionalidade e a integridade desses artigos, assim como o empacotamento, a selagem das embalagens e a esterilização. Também é um local restrito ao fluxo de pessoas e os profissionais da área da saúde devem trabalhar paramentados. A área de guarda e distribuição dos artigos esterilizados é destinado à guarda desses instrumentos esterilizados e à dispensação. É um local também restrito ao fluxo de pessoas e é essencial a lavagem das mãos, é muito importante a lavagem das mãos para o manuseio desses instrumentos esterilizados. O fluxo dos materiais da central, eles devem ser unidirecional. A área de expurgo, ela é uma área suja. O preparo de material e carga é uma área limpa e a guarda do material estéril é uma área estéril. A RDC 35 de 2010, ela descreve que as áreas são áreas críticas e áreas semicríticas. A área crítica, ela existe um risco aumentado a infecções relacionadas à assistência à saúde. A área semicrítica já é uma área que existe risco moderado a risco baixo, a infecções relacionadas à assistência da saúde. A RDC 15 de 2012, ela classifica as centrais em classe 1 e classe 2. Temos o artigo 5, que ele dá o cumprimento dessa resolução das centrais que passam a ser classificadas em centrais de material de esterilização classe 1 e central de materiais de esterilização de classe 2. Temos também o artigo 6, que a responsabilidade pelo processamento dos produtos no serviço à saúde é do responsável técnico.
Já o artigo 7, ele fala que a responsabilidade pelo processamento dos produtos na empresa processadora é do representante legal. Vamos falar um pouco dos critérios recomendados para o processamento dos artigos. Aí nós temos os artigos críticos e os artigos semicríticos. Então, esses artigos eles são classificados de risco e potencial de contaminação. O artigo crítico, ele entra em contato com o tecido estéril e penetra em órgãos e tecidos. Vou dar alguns exemplos. Agulha, roupas, instrumentos cirúrgicos, soluções injetáveis. Esses são alguns dos exemplos dos artigos críticos, onde requerem esterilização para satisfazer os objetivos a que se propõe. Os artigos semicríticos, eles são aqueles que entram em contato com a mucosa e pele não íntegra do paciente. Então, o risco potencial de transmissão de infecção é intermediário. Temos também o artigo não crítico. Ele entra em contato com a pele íntegra e superfícies. A transmissão é de infecção baixa. Vamos falar um pouco sobre a limpeza. A limpeza ela consiste na remoção da sujidade visível, orgânica e inorgânica, né? Então, é uma redução da carga microbiana. Qual a recomendação para a limpeza manual? O procedimento deve ser realizado no expurgo da unidade, utilizar os EPIs adequados, como todo mundo já sabe, uma luva, preferencialmente de cano longo, um avental de manga longa, que seja impermeável também, um gorro, uma máscara, um óculos de proteção, um sapato fechado e iniciar o processo de limpeza na sala onde o material foi usado. É importante isso. E temos também a eficácia da limpeza. O que seria isso? Após a limpeza e a secagem do material, realizar a verificação visual da presença de matéria orgânica, principalmente nos lados críticos dos materiais, né? Um exemplo seria as articulações e as ranhuras. Desinfectação e produtos desinfectantes. Esse é o meu tema. A desinfectação é um processo que elimina micro-organismos de espécies de superfícies. E ele tem um poder menor do que uma esterilização. Ele é classificado em 3 níveis: alto nível, nível intermediário e baixo nível. O alto nível, ele elimina todos os micro-organismos vegetativos e os vírus pouco resistentes. O nível intermediário, ele elimina os bacilos e não bacilos, bactérias de tuberculose, e o nível baixo elimina algumas bactérias, alguns fungos e alguns vírus. Os produtos desinfectantes, eles são como uma esterilização, conforme o tempo deixado. Ele é classificado em 3 classes também: alto nível, nível intermediário e desinfectação de baixo nível. O de alto nível, ele deixado por mais tempo, ele dá uma esterilização. E por 30 minutos é apenas uma desinfectação, que mata todos os micro-organismos vegetativos. E o nível intermediário, ele mata as bactérias vegetativas, os fungos. E o baixo, ele mata alguns vírus e também alguns fungos. E também ele é como usado os empacotamentos, o jeito certo de como guardar as coisas. Ele tem a maneira certa de ser empacotado, o tanto para não infectar, não tem que usar os EPIs, tem que
usar as técnicas certas para não infectar os produtos antes de serem usados. Meu tema é esterilização e armazenamentos. A esterilização, ela é um processo que mata todos os micro-organismos presentes nos materiais que são usados nos postos de saúde, no SAMU, pronto atendimento. É uma forma de... o processo utilizado para matar esses micro-organismos vivos presentes nesses materiais é através da autoclavação, que é uma maquininha de temperatura alta, que a temperatura é de 121 graus a 134. E é feito sobre o processo do calor úmido, que é de maior segurança. Ele é o maior segurança. Aí a gente tem dois processos da autoclave. É o processo gravitacional e o pré-vácuo. O gravitacional, ele junta bolhas dentro dos pacotes. Então, ele tem que ficar um pouquinho mais na máquina para ter mais segurança. E o pré-vácuo, ele remove essas bolhas de ar. Então, ele rapidinho, bem dizer, ele fica um tempinho lá e como não faz bolha no pacote do que está armazenado os materiais, ele fica um período mais curto e com mais segurança. Agora eu vou falar sobre o armazenamento. O armazenamento, ele pode ficar tanto em prateleiras abertas quanto prateleiras fechadas. Nas prateleiras abertas, tem que ter um pouco mais de cuidado, né? Porque muita pessoa pode ficar passeando nesse lugar, ficar pegando, bater a mão, cair no chão, aí já não pode mais ser usado, né? Tem que prestar atenção. Tem que prestar atenção se tá aberto o pacote, se tá com mancha, se tá sujo, tem tudo isso. Então, resumidamente é isso. A rotina hospitalar ela é formada pelos profissionais da equipe de enfermagem. Ela tem a obrigação de acolher os pacientes desde o início da sua internação, como estabelecer horários de visitas, as dietas, os medicamentos que forem prescritos pelos médicos. A gente tem que estar passando de plantão para plantão tudo o que aconteceu com o paciente no seu setor, na noite toda do que estava com a gente, junto com a gente, aquele paciente. Por exemplo, eu tenho 5 pacientes para me cuidar, eu sou responsável por esses 5, nos medicamentos. Eu vou estar separando medicamentos deles e vou estar pondo em potinhos, vou levar até o quarto deles, dar medicação para eles, aplicar o que tem que ser aplicado, injetável. Se cair algum equipo de colocar soro, alguma coisa no chão, eu não posso mais utilizar aquele equipo. Vou ter que estar passando para a farmácia que eu vou precisar de um outro equipo. Eles vão estar passando para mim assim: por que aconteceu, o porquê que eu estou descartando aquele equipo? Eu vou ter que estar falando o que aconteceu, que ele foi contaminado, vou estar pegando outro equipo novo, mas para isso eu tenho que prestar conta do que aconteceu com aquele anterior. Sim, vou passar o meu plantão. O meu plantão leva uns 20 minutos para ser passado, se não tiver acontecido nada no decorrer desse tempo que seja mais, assim, grave, então leva uns 20 minutos. Mas eu posso até perder mais tempo para poder estar passando o meu plantão, dependendo do que o paciente está tendo. Então, eu vou estabelecer as dietas dele, o que ele está tomando, todo o medicamento, toda a limpeza, a esterilização do local onde ele está. E vou ter que usar os EPIs que eu preciso usar no setor que eu estou, que é o gorro, a máscara, as luvas de procedimentos, que são trocadas a cada paciente que eu vou cuidar no momento.
para dar a injeção, a aplicação da injeção no caso. Vou estar medindo, para passar um plantão para o outro, eu vou estar medindo a pressão da pessoa para estar passando. É pressão arterial, temperatura e os sinais vitais são temperatura, pulso e pressão arterial. E se tiver algum problema de diabetes, eu vou ter que estar fazendo também o exame de diabetes para ver até quanto está esse diabetes para estar passando esse plantão para o próximo colega de trabalho. Então, isso vai ser tudo prescrito no formulário do paciente. Então, é um pouco da rotina que eu conheço do hospital. Tá passando plantão para plantão, visando que eu tenho que fazer as trocas dos lençóis da cama, eu tenho que fazer higienização do local, tudo certinho para que não haja erro de contaminação para mim e nem para o paciente. Eu que sou a técnica de enfermagem. Sou a Joana, estarei falando sobre a higienização do espirro e a higienização da sala de preparo. A higienização do espirro ela deve ser realizada diariamente pela equipe de limpeza e pelos servidores. Após a lavagem dos materiais, os profissionais escalados devem deixar o ambiente devidamente limpos e secos. O hamper vazio, limpo, passar álcool 70 de todas as bancadas. Deixar caixas plásticas vazias, limpas, se houver materiais em imersão para passagem de um próximo plantão. Lavar as luvas de borracha, pendurá-las, colocá-las para secar. Após a retirada dos EPIs, realizar a lavagem das mãos. A limpeza terminal deve seguir com as seguintes orientações. Desocupar as prateleiras, colocar os materiais sobre as bancadas e sobre as mesas, devidamente coberto com plástico. Ao fazer a limpeza, retornar os materiais devidamente para o seu devido lugar. Mesas devem ser limpas com detergente neutro e lustres, chão, pia e mesa deve ser feito com água e sabão. Os servidores devem seguir com a higienização do chão. Agora iremos falar sobre a higienização da sala de preparo. A higienização da sala de preparo deverá seguir uma higienização diária pelos servidores e pela equipe de enfermagem. Diariamente. Também passará pela limpeza quinzenal, que ocorrerá das seguintes maneiras: proteger com sacos plásticos os embrulhos sobre as mesas, sobre as mesas e bancadas. Fazer a limpeza das prateleiras com álcool 70 e devidamente higienizado. A mesa da enfermagem deve ser limpa com detergente neutro. Após a limpeza, fazer a limpeza dos carros de autoclaves, ranques com álcool 70. Os servidores deverão limpar janelas, portas, luminárias, deverão ser higienizados. Visores e vidros deverão ser limpos com álcool 70. Os servidores deverão fazer a limpeza no chão diariamente. É importante relatar que todos esses materiais deverão ser identificados, datados no local da instalação, com problema ou responsável, identificação, o resultado e o nome do profissional que foi realizado. É importante relatar de acordo com as normas da Anvisa.